Um composto derivado do metano, mas com características bem diferentes, é o diclorometano CH2Cl2, que é um solvente orgânico volátil não inflamável e de cheiro agradável. O diclorometano é um composto cuja unidade estrutural é constituída por átomos de carbono, de cloro e de hidrogênio. Selecione a afirmação correta. Vamos começar por analisá-las todas. Afirmação A. A configuração eletrónica do átomo de carbono no estado de energia mínima é 1s2, 2s2, 3s2. Antes de mais, vamos proceder a um teste que é verificar se o átomo de carbono terá 6 prótons, porque esta configuração eletrónica, como tem 6 eletrões, corresponde a um átomo que temos que saber se é efetivamente de carbono. Ora, consultando a tabela periódica, nós verificamos que o átomo de carbono tem número atómico 6. Portanto, em termos deste teste, esta pergunta passou. Mas vamos ver agora em relação à distribuição eletrónica. A distribuição eletrónica tem que corresponder ao estado de menor energia. Nós temos aqui a distribuição, aliás, a representação em função da energia crescente das orbitais para átomos polieletrónicos. Temos aqui o número quântico principal e verificamos então que a orbital 1s é a menos energética de todas. A seguir, com mais energia, temos a 2s e assim sucessivamente. Por exemplo, aqui temos 3 orbitais p, todas elas com a mesma energia, são isoenergéticas. A seguir, a orbital 3s, enfim. Aquelas de que falamos já são suficientes para alojar 6 eletrões do átomo de carbono. Vamos então fazer a distribuição eletrónica do átomo de carbono de modo que fique no estado fundamental. Tem 6 prótons, portanto tem 6 eletrões, ficarão 2 eletrões no orbital 1s, 2 eletrões no orbital 2s, com spins opostos, portanto um com spin mais o meio aqui na 1s e outro com spin menos o meio, o mesmo para os eletrões do orbital 2s. E agora aqui tínhamos outra hipótese, que era colocar logo 2 eletrões no orbital px. No entanto, há regras para o preenchimento das orbitais que não ficam completamente preenchidas. E as regras são as seguintes. Bom, já utilizamos o princípio da energia mínima, que a distribuição eletrónica deve conferir ao átomo o estado de menor energia possível. Por isso começamos com a orbital 1s, passamos para a 2s e depois para a 2p. Mas o princípio da exclusão de Pauli diz que numa mesma orbital não pode existir mais do que um eletrão com os mesmos números quânticos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que aqui no máximo pusemos 2, podíamos ter posto 3, mas aqui já havia 2 eletrões com o mesmo conjunto de números quânticos. Portanto, e aqui também na 2s. Portanto, foi respeitado o princípio da exclusão de Pauli. E agora temos a regra de Hund, que temos que compreender e que diz o seguinte: no preenchimento das orbitais de igual energia, que é o caso das p, o arranjo mais estável e, portanto, menos energético, portanto, maior estabilidade, corresponde a menor energia, é o que tiver maior número de eletrões com spins paralelos. É o que tiver maior número de eletrões com spins paralelos. Ora, se nós os tivéssemos, como há pouco foi dito, colocado aqui os 2 eletrões no orbital px, um ficava com spin mais o meio e outro com spin menos o meio, ou seja, os spins eram antiparalelos. De maneira que se colocarmos um na px com, por exemplo, spin com uma seta voltada para cima e outro na py com a seta voltada para cima, ou ambas para baixo, nós estamos a respeitar a regra de Hund, que diz que no preenchimento das orbitais de igual energia, o arranjo mais estável e, portanto, menos energético é o que tiver maior número de eletrões com spins paralelos. Portanto, esta afirmação aqui em cima é falsa, não está no estado de menor energia. Afirmação B. Os eletrões do átomo de cloro no estado de energia mínima estão distribuídos por 3 orbitais. Vamos fazer a distribuição eletrónica do átomo de cloro no estado fundamental ou no estado de menor energia. Ora, o cloro tem número atómico 17, conforme podemos ver na tabela periódica. Ele encontra-se aqui no grupo 17. Número atómico 17. É uma coincidência o número do grupo com o número atómico do cloro. A sua configuração eletrónica no estado de menor energia é aquela que vai respeitar estas três regras: o princípio da energia mínima, o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hund. Portanto, não nos podemos esquecer que vamos ter que começar com a distribuição eletrónica que deve conferir ao átomo o estado de menor energia possível. Portanto, vamos começar com a orbital 1s.
Também de acordo com o princípio da exclusão de Pauli, vamos alojar no máximo em cada orbital 2 eletrões. E na regra de Hund, quando tivermos orbitais do mesmo nível, onde seja possível, onde não tenhamos eletrões suficientes para o seu preenchimento, vamos colocar primeiro um eletrão em cada uma das orbitais e só que depois é que procedemos ao emparelhamento. Então a distribuição eletrónica do cloro ficará, portanto, 2 eletrões no orbital 1s, 2 no 2s, aqui 2 em cada uma das orbitais P, em cada uma das orbitais P, porque temos a Px, Py e Pz, portanto vão lá caber 6 eletrões. Passamos para o nível de energia imediatamente a seguir, para respeitar o princípio da energia mínima, que a distribuição eletrónica deve conferir ao átomo o estado de menor energia possível. E, portanto, vamos colocar mais 2 eletrões aqui na 2s. Ora, se contabilizarmos, já vamos em 2, 4, 6, 8, 10, 12. Faltam 5. A seguir vêm as orbitais P em termos de energia crescente. As orbitais P, como são 3 e cada uma pode levar 2, já têm alojamento suficiente para os 5 eletrões restantes. Teremos aqui problemas de emparelhamento. Vamos colocar um eletrão primeiro em cada uma das orbitais, portanto ficaria um na Px, outro na Py e outro na Pz, e teríamos alojado 3, ainda faltam 2, portanto vamos proceder ao emparelhamento agora. Fica mais um aqui na Px, portanto fica 3Px2, 3Py2 e fica a orbital 3Pz somente com um eletrão. Ora, o número de eletrões do átomo de cloro no estado de energia mínima estão distribuídos por 3 orbitais. Não, estão distribuídos por muito mais orbitais. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orbitais. Portanto, a afirmação é falsa. Eles estão distribuídos por 3 níveis principais de energia. Porque temos aqui o número quântico n igual a 1, aqui o número quântico n igual a 2 e aqui o número quântico n igual a 3. Mas a afirmação é falsa. Afirmação C. A configuração eletrónica 1s2, 2s2, 2p1, 3s1 pode corresponder ao átomo de carbono. Ora, aqui não é feita qualquer restrição se a configuração eletrónica é referente ao estado fundamental, portanto à menor energia, ou não. Portanto, pode eventualmente corresponder ao átomo de carbono. O que é que tem que se verificar? Bom, tem que ser 6 eletrões. Tem que ser respeitado o princípio da energia mínima? Não, porque isso aí era logo eliminado esta configuração eletrónica. Porquê? Porque este elétron estando no orbital 3s podia estar noutra orbital que não esta, na orbital P. E que não esta porquê? Porque de acordo com a regra de Hund, nós se tínhamos 2 eletrões para colocar, colocávamos um na Px e outro na Py. Nunca poderíamos transitar este eletrão e colocá-lo na mesma orbital. Bom, aqui não está explícito em que orbital é que está este eletrão. Mas o que não poderia ficar era que para ficar no estado fundamental este eletrão não podia transitar para a mesma orbital onde está este. Mesmo com o spin antiparalelo. Ora, se repararmos aqui esta configuração eletrónica, ou esta, o que ela difere é unicamente em termos de energia, porque não há violação aqui, a não ser na distribuição eletrónica deve conferir ao átomo, aliás, o estado de menor energia possível. De maneira que, como também não há nenhuma restrição em termos de que se é no estado fundamental ou não, isso quer dizer que a resposta é correta. Vamos ver no caso D, obviamente, porque é que não é verdadeira. O conjunto de números quânticos 3, 0, 1 mais 1 meio pode caracterizar um dos eletrões mais energéticos do átomo de cloro no estado de energia mínima. Vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre os números quânticos. Este, como sabemos, é o número quântico principal n, que pode ter valores desde 1 a infinito. A seguir vem o número quântico secundário, o L, que pode ter valores inteiros entre 0 e n-1. Por isso é que aqui o L só tem valor 0. Porquê? Porque pode variar entre 0 a n-1. Ora, se o n é 1, n-1 é 0. Portanto, só pode ter o valor 0. Quanto à variação de ml, pois o ml pode ter números inteiros a variar entre menos L e mais L. Ora, como aqui o L é 0, o ml também só pode ter o valor 0, porque varia entre menos L
que é 0, e mais L, que é 0. Que relação há entre os números quânticos e esta notação aqui? Este 1 aqui, obviamente que se refere ao número quântico principal. E o S? Bom, o S refere-se ao número quântico secundário. Porquê? Porque é o número quântico secundário que define o tipo de orbital. E sempre que o L é igual a 0, nós temos orbitais do tipo S. Quer dizer que no nível 1 nem há outro tipo de orbital, só temos orbitais do tipo, só temos uma orbital do tipo S. E porquê é que só temos uma orbital? Porque só há um conjunto de números quânticos diferentes até o ML. Depois podemos colocar ali um eletrão e ficará um eletrão com o número quântico 1, 0, 0 mais o de spin mais o meio e 1, 0, 0 mais o de spin menos o meio. Portanto, este é o número máximo de eletrões que esta orbital ou qualquer outra pode conter. Quando o número quântico principal passa ao valor 2, aí L já pode assumir dois valores. Que valores é que são esses? São de 0 a n-1. Ora, mas n é 2, então n-1 é 1. Então o L pode ter o valor de 0 a n-1, ou seja, de 0 a 1. Por isso é que ele apresenta aqui dois valores. O ML pode ter valores entre menos L e mais L. Como o L, neste caso, para L igual a 0 é só 1, só pode ter um valor, que é ML igual a 0. A orbital é do mesmo tipo, porque o L vale 0 conforme no caso anterior. E, portanto, temos aqui um 2, mas este 2 refere-se ao número quântico principal. Este S significa que L vale 0. Aqui podemos alojar também no máximo 2 eletrões. Um com o conjunto de números quânticos 2, 0, 0 mais um meio, por causa do spin, e 2, 0, 0 menos um meio. Agora, quando passamos a analisar o valor de L, o ML passa a ter a possibilidade de 3 valores, porque varia de menos L a mais L por valores inteiros, ou seja, de menos 1, que é o menos L, a mais L, passando por 0. E dá aqui 3 valores para ML. Se dá 3 valores para ML, temos 3 orbitais. Mas 3 orbitais de que tipo? Quem o define é L. São 3 orbitais do tipo P. Por isso é que nós dizemos às vezes orbital PX, PY e PZ. Vamos continuar. Agora n passa a ter valor 3. Ok. Então, mas L pode ter valores desde 0 a n-1. Ora, se o n é 3, n-1 é 2. Então o L pode ter o valor 0, 1 e 2. Mas para cada valor de L, o ML varia de menos L a mais L. Aqui para o 0 já vimos que só pode ter o valor 0. Para o 1 pode ter valores de menos L a mais L, portanto de menos 1 a 1 passando por 0. E aqui no caso de L igual a 2 já pode ter 5 valores. Menos 2, menos 1, 0, mais 1 meio, mais 1, mais 1 meio. E atenção que surge aqui uma orbital de tipo diferente às que já tínhamos visto. Esta orbital D é caracterizada por L igual a 2. O conjunto de números quânticos ML diz-me quantas orbitais é que são do tipo D, já que era a mesma coisa que acontecia com o número P. O número P é L quem o determina. Quando L é igual a 1, eu tenho orbitais tipo P. Mas se L é igual a 1, o ML varia de menos L a mais L, e o ML é que me diz quantas orbitais são. Podíamos, por exemplo, passar para N igual a 4. Não vou repetir para L igual a 0, 1 ou 2, mas vamos ver aqui que agora o L já pode valer 3. E 3 porquê? Porque ele varia de 0 a n-1. N é 4, n-1 é 3. Ok? Então, mas o ML agora vai variar de menos L a mais L. E, portanto, vai poder ter valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores.
Ou seja, 7 orbitais. Mas que tipo de orbital agora? Bom, quando L é igual a 3, nós temos orbitais F. Raramente chegamos a configurações eletrónicas onde seja necessário distribuir elétrons por orbitais F. Voltemos então, só por uma questão de curiosidade, de ver aqui a forma das orbitais atómicas. Quando temos orbitais tipo S, elas são esféricas, já vimos que são definidas por L igual a 0, e o ML vale a 0, quer dizer que só existe uma orbital S em cada nível. As P têm esta forma de halteres, são 3, esta por exemplo é a PX, esta é a PY e esta é a PZ, significa que estão orientadas segundo um sistema de eixos XYZ, um sistema cartesiano ortonormado XYZ, e depois temos as caracterizadas por quê? Por L igual a 1, e que valores possíveis tem ML? 3, por isso é que estão aqui 3 orbitais, repare que isto não é um orbital e isto outra. O conjunto é uma orbital, este conjunto é uma orbital, este conjunto é outro orbital. Vamos para as orbitais D. As orbitais D são 5. Temos aqui as DXY, que estão entre os eixos dos X e dos Y, estas são as YZ, estas são as XZ, estas são as X² menos Y², e ainda temos as DZ2. Números quânticos, L igual a 2. Define este tipo de orbital. Quantas são? 5, porque o ML pode ter valores desde menos L a mais L, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Cá estão, 1, 2, 3, 4, 5. Vejamos então se o conjunto de números quânticos 3, 0, 1 mais 1 meio pode caracterizar um dos eletrões. Ora, N, número quântico principal, é 3. L, número quântico secundário ou azimutal, é 0. E o ML, que é o número quântico magnético, é 1. Ora, o número quântico magnético nunca pode assumir o valor 1 se o número quântico secundário, o L, tiver número quântico 0, porque o ML varia entre menos L a mais L. Ora, se L vale 0, ML só pode valer 0. Portanto, a afirmação também é falsa.